Olá pessoal, bem-vindos à aula 3 de Sistemas de Produção. Nessa aula a gente vai falar sobre o outro tipo de classificação de sistemas de produção, que é quando a produção é para o estoque ou para o cliente. Então esse tipo de classificação ele foca no grau de padronização do produto, né? O grau de padronização, no caso aqui, depende do nível de contato que você tem com o cliente. Então, quanto mais contato você tem com o cliente, ou seja, quanto mais você tem feedback, você tem pedidos específicos do cliente, mais você consegue personalizar o seu produto. Então, só que aí também é menor a sua escala, né? Porque cada pessoa, cada cliente quer o seu produto, quer uma coisa que atende às suas necessidades específicas e não é muito comum que diferentes clientes tenham exatamente a mesma necessidade, né? Então, nesse caso aqui a gente tem, começando aqui falando sobre a produção para estoque. A gente tem aqui que ela é adequada para produtos mais padronizados com um alto grau de uniformidade. Então aqui a gente tem um contato com o cliente menor, você não tá conversando com cada cliente, não está produzindo para cada um dos clientes. Aqui eu estou produzindo uma quantidade grande de produtos que atende em um certo nível a uma grande quantidade de clientes. Então, você tem uma demanda maior e o cliente já espera ter a pronta entrega, né? Então, nesse caso aqui, o cliente ele não quer esperar para ter o produto, ele quer chegar lá no mercado, chegar na loja e já pegar esse produto e levar ele para casa. Então, essa é a principal diferença, né? Você está produzindo aqui, você tem um estoque aqui, uma quantidade que já está preparada, esperando pelo seu cliente chegar aqui e comprar o seu produto. Quais são as vantagens e desvantagens que a gente tem aqui? A vantagem, né? Pronta entrega para o cliente. Então, o cliente gosta disso, né? Quero atender a minha necessidade mais rápido. É larga escala, ou seja, você pode usar sistemas de produção que produzam em larga escala. O custo de produção é mais reduzido, porque quando você tem escala, você consegue reduzir os custos, né? Você automatiza, você toma uma série de medidas que permitem que você produza com um custo menor. No caso aqui também automatizar é parte dessa redução de custos. E quais são as contrapartidas, né? Pode não ser exatamente o que quer o cliente, né? Pode ser que o cliente compre o seu produto, mas, poxa, não é exatamente isso que eu quero. Eu queria um pouquinho diferente disso, com alguma personalização, e você não vai estar atendendo a esse cliente específico. É sujeito a encalhe, caso a demanda mude. Então, você produz por estoque, você tem o estoque ali e o seu cliente tem que ir lá comprar. Se o cliente não comprar, esse estoque vai ficar ali, né? Então, isso é um risco que você corre, né? Se de repente mudar, o mercado mudar e você tiver estoque, pode ser que você perca esse estoque pode ficar encalhado, né? Então aqui essa questão de requer controle de estoque. Então você tem que ficar monitorando o estoque, porque você não ter estoque também é um outro problema. O cliente chegar lá e não encontrar o seu produto é um problema para você, porque o cliente pode ou não querer mais comprar aquele produto, ou comprar do concorrente e passar a sempre comprar do concorrente, porque o concorrente faz um controle de estoque melhor e sempre vai encontrar o produto. Então essa é uma questão também que precisa ser monitorada quando você trabalha com esse foco aqui. E exemplos de produção para estoque: eletrodoméstico, combustível, automóveis, roupas, alimentos industrializados. Tudo aquilo que você chega no local e aquilo já está lá para você comprar, né? E a gente tem o outro tipo de sistema nessa classificação, que é produção específica para o cliente, né? Por encomenda. Então aqui é produzido totalmente a pedido do cliente, com as suas especificações e prazos acordados entre as partes. E geralmente são lotes unitários, né? Então isso que a gente falou na outra aula. O cliente ele chega com uma demanda específica, então o seu contato com o cliente é muito grande aqui. Na verdade, tudo que você vai fazer depende desse contato que o cliente está tendo com você. Você vai fazer exatamente aquilo que o cliente está pedindo. Então aqui é aquele caso, né? Cada cliente quer uma coisa diferente da outra. E o seu sistema de produção, ele geralmente tem capacidade para atender um cliente por vez, ou 2 clientes, ou 3, assim, uma quantidade pequena de clientes, porque são atividades muito específicas. O seu cliente, então, ele entra aqui com as especificações do produto, você vai
o seu sistema de produção vai trabalhar com essa especificação e vai entregar para o cliente lá no final exatamente aquilo que ele pediu. Então, vantagens e desvantagens desse método. A gente tem aqui que entrega o produto que atende a todas as necessidades do cliente. Então, nos mínimos detalhes, exatamente aquilo que o cliente quer é o que ele vai estar recebendo. E o cliente participa do processo. Então, essa interação com o cliente é grande. Os clientes gostam disso, de ter essa interação com o sistema de produção para ter o seu produto particular e exatamente ajustado para as suas necessidades. Em contrapartida, é que a produção é mais cara, né? Você precisa ter aí postos de trabalho muito especializados, muito capazes de executar diferentes tarefas. Então, ele é difícil automatizar. Então, que você não tem uma rotina em que você possa automatizar a operação. Cada caso é um caso, então você tem que ter um posto de trabalho capaz de fazer várias coisas diferentes. Não existe a pronta entrega, né? Então o seu cliente não vai chegar em um lugar e encontrar aquilo prontinho para ele exatamente como ele quer, né? Ele vai conseguir aquilo depois de um tempo, porque ele tem que falar o que ele quer, o seu sistema de produção vai fazer isso aí e vai entregar para ele depois de um tempo. E o seu sistema pode sofrer ociosidade, né? Porque como você atende diversos tipos de cliente com demandas diferentes, você pode sofrer eventualmente, algum cliente ele precisa de uma atividade e algum posto de trabalho, algum recurso que você tenha no seu sistema não é necessário para aquele cliente especificamente. Então você tem uma ociosidade de algum recurso. E o outro caso é que, como você tem aí uma produção mais cara, pode ser que a sua quantidade de clientes geralmente é menor, porque nem todo mundo consegue comprar com esse nível de personalização, né? Então, isso é uma coisa que pode também causar ociosidade no seu sistema. Exemplos de produção para o cliente. A construção civil, estaleiros, alta costura, serviços como arquitetura, consultoria e similares, né? Construção civil, aquilo que eu estava comentando com vocês em outra aula, cada edifício, cada casa, ela tem aquela personalização, né? A pessoa, eu quero construir uma casa, chama o arquiteto, eu quero construir a minha casa, a casa que vai ser perfeita para mim, né? Então é esse tipo de produto que se enquadra nessa produção para o cliente. E aqui então, fazendo uma visão geral e comparando esses dois tipos, né? Nesse gráfico aqui a gente tem aqui o eixo da padronização e da interação com o cliente. A gente percebe que produzir para estoque, você tem uma personalização alta, mas a interação com o cliente é baixa. E a gente tem aqui produzir sob medida, você tem muita interação com o cliente, só que você tem uma padronização baixa. Ou seja, nesse caso aqui você tem, não é padronizado, é específico para o cliente. E nesse caso aqui, você interagiu menos com o cliente, você está tentando produzir para muitos clientes. Então você tem uma padronização mais alta.